Hoje vamos mergulhar numa pergunta que parece simples, mas que é talvez a mais complexa de todas. O que é a mente? Como é que uma coleção de células no nosso cérebro dá origem a pensamentos, a sentimentos, à consciência? E para nos guiar nesta exploração, temos um material de base excelente. É uma coleção chamada Textos Selecionados de Filosofia da Cognição, organizada por Eros Moreira de Carvalho. Basicamente é uma compilação de artigos da Stanford Encyclopedia Philosophy, que é, pronto, uma referência na área. Portanto, temos um mapa muito fiável do terreno. E a nossa missão hoje é mesmo seguir esse mapa. Vamos começar com a ideia que dominou o século XX, a de que a mente funciona como um computador. E depois vamos ver como essa ideia foi desafiada por outras que trazem o corpo, a biologia e as emoções para o centro da equação. E é um debate fundamental. A forma como respondemos a estas perguntas tem implicações em tudo, desde como projetamos a inteligência artificial até como entendemos a experiência de outros animais ou mesmo, claro, a nossa própria consciência. Não é só filosofia abstrata, está mesmo no centro de muita coisa. Entendido. Então, para quem nos está a ouvir, onde é que esta história da ciência cognitiva começa mesmo? Qual foi a faísca inicial? A grande revolução aconteceu em meados do século XX, quando várias áreas, filosofia, psicologia, a recém-nascida ciência da computação, linguística, se juntaram. A ideia que as uniu foi tratar a mente não como uma coisa misteriosa, mas como um sistema que processa informação. Um sistema que processa informação. Isso leva-nos diretamente à teoria computacional da mente. Exatamente, essa é a espinha dorsal de tudo. A proposta, na sua essência, é que pensar é uma forma de computação. A mente opera de forma análoga a uma máquina de Turing. Espera. Máquina de Turing é um daqueles termos que muita gente já ouviu, mas que pode ser um pouco abstrato. O que isso significa na prática, para a nossa mente? Boa pergunta. A máquina de Turing é um modelo teórico, uma ideia de um computador universalmente simples. Imagine uma longa fita com símbolos e uma cabeça de leitura que se move para frente e para trás, lendo, escrevendo e apagando esses símbolos de acordo com um conjunto de regras muito simples. A grande sacada foi pensar, e se a nossa mente funcionar assim? E se os nossos pensamentos fossem símbolos que a nossa mente manipula de acordo com regras mentais, com uma sintaxe própria? A ideia, então, é que a mente pega nessas representações, nesses símbolos, e mexe com eles seguindo umas regras, como um programa de computador a correr. Precisamente. E quem levou esta ideia mais longe foi o filósofo Jerry Fodor, com a sua hipótese da linguagem do pensamento. Uma linguagem do pensamento. Como assim temos uma espécie de língua secreta dentro da cabeça? De certa forma, sim. Fodor chamou-lhe mentalês. Ele argumentou que para o nosso pensamento ser tão flexível e poderoso como é, ele tem de ter uma estrutura semelhante à de uma língua. Tem de ser composicional e sistemático. O que queres dizer com sistemático? E perseguiu, podem ser recombinados, tal como as palavras numa frase. Esta capacidade de recombinar pensamentos de forma sistemática é para ele a grande prova de que a nossa mente opera com uma linguagem interna estruturada. Ok, essa ideia de uma linguagem do pensamento é poderosa. Mas se esse modelo clássico, inspirado no computador, é tão bom a explicar a lógica, por que é que precisamos de outra teoria como o conexionismo? O que é que o modelo do computador não conseguia explicar? Excelente ponto. A abordagem clássica é ótima para explicar o raciocínio passo a passo, a lógica. Mas o nosso cérebro não parece funcionar bem assim. É mais confuso, mais distribuído. O conexionismo, ou as redes neurais, inspira-se precisamente na arquitetura do cérebro. Em vez de um processador central a manipular símbolos, temos uma rede de neurónios interligados. Exato. Nessas redes não há símbolos explícitos como cão ou gato. A informação está distribuída pelo peso das conexões entre milhares de nós simples. E a grande vantagem é que estas redes são incrivelmente boas a aprender com a experiência. Através de algoritmos como o backpropagation, a rede pode ajustar os pesos das suas conexões para reconhecer padrões, algo que os modelos clássicos tinham mais dificuldade em explicar. Portanto, temos duas visões computacionais, uma mais lógica e simbólica e outra mais biológica e focada na aprendizagem. Mas o nosso material de base sugere que ambas, por se focarem na computação, deixam de fora aspectos cruciais da mente. São puramente computacional. Podemos pensá-las como quatro peças do puzzle que parecem não encaixar. Vamos a elas. Qual é a primeira? A primeira é a objeção da emoção. Os modelos computacionais são muito frios, muito racionais. Onde é que entra a alegria, a raiva, o medo? As emoções parecem ser centrais para a nossa forma de pensar, não um extra.
Faz todo o sentido. A segunda. Objeção da consciência. Um computador pode processar informação sobre a cor vermelha, mas ele sente o vermelho. A experiência subjetiva, o como é sentir ou pensar algo, parece estar completamente ausente dos modelos computacionais. Ok. Essa é profunda. A terceira e a quarta parecem relacionadas. São, sim. A objeção do mundo e a objeção do corpo. O modelo clássico trata a mente como um cérebro numa cuba, isolado do mundo, a processar símbolos. Mas nós pensamos com o nosso corpo e no mundo. O nosso corpo e o ambiente que nos rodeia não são meros periféricos, parecem ser parte integrante do próprio processo de pensamento. Então, como é que se responde a estas críticas? A do Corto, por exemplo, parece-me demolidora. A ideia de que o pensamento acontece isolado num cérebro parece errada. E foi precisamente essa intuição que deu origem a uma das correntes mais influentes das últimas décadas: a cognição corporificada. A ideia central é simples, mas radical. A mente não está apenas alojada num corpo, o corpo molda ativamente a cognição. E uma das versões mais fascinantes disto é o anestivismo. A cognição não seria sobre criar representações internas do mundo, mas sim outra coisa. Exato. Para o inativismo, a cognição não é representação, é inação. É uma atividade de criação de sentido que emerge do nosso engajamento ativo com o ambiente. Ou seja, a grande virada aqui é que a mente deixa de ser uma coisa, um objeto dentro da cabeça e passa a ser uma ação constante. O pensamento não é algo que acontece antes de agirmos no mundo. O pensamento é a nossa própria ação no mundo. Essa é a essência, e para tornar isto concreto, os textos falam do trabalho de Esther Thielen e Linda Smith sobre como os bebês aprendem a andar. Qualquer pessoa que já viu um bebê a tentar pôr-se de pé percebe que aquilo não é um programa de computador a ser executado. É um processo caótico de tentativa e erro. Completamente. Parece mais uma descoberta do que a execução de um plano. E é isso mesmo. Velen e Smith mostraram que o andar não vem de um programa genético pré-definido. É um comportamento que emerge, que se auto-organiza, da interação em tempo real de dezenas de fatores. O peso das pernas, a força dos músculos, a superfície do chão, a motivação do bebê. A solução para o problema de andar não está na cabeça. Emerge da dança entre o corpo, o cérebro e o mundo. O corpo não é um periférico, é parte do processador. Ok, se o corpo é tão importante, não podemos ignorar a máquina que o construiu, certo? Isso leva-nos a pensar na biologia e na evolução por detrás de tudo isto. Sem dúvida. E isso leva-nos às teorias teleológicas do conteúdo mental. O nome parece complexo, mas a ideia é muito intuitiva. Teleológico. Vem de telos, que significa propósito ou função. Então a ideia é que o significado dos nossos pensamentos está ligado à sua função biológica? Exatamente. O que uma representação mental significa depende daquilo para que foi selecionada pela evolução. O exemplo clássico detalhado nos textos é o do sapo a caçar uma mosca. Certo. O sistema visual do sapo não cria uma imagem rica e detalhada do mundo. Ele está, digamos, programado para disparar a língua sempre que detecta algo pequeno, preto e a mover-se rapidamente. A representação que o sapo tem não é mosca, é mais algo como ponto preto móvel. Então, por que é que dizemos que essa representação significa comida? Porque a razão pela qual esse mecanismo existe, a sua função biológica que foi selecionada ao longo de milhões de anos, é para apanhar a comida. O significado vem da história evolutiva. Precisamente. E o que é genial nesta teoria é como ela explica o erro. Imagine que um cientista atira uma pequena bolinha de chumbo na frente do sapo. E o sapo ataca. O sapo está a errar. A sua crença é falsa. A bolinha não é comida. Mas o mecanismo visual dele está a funcionar perfeitamente, não está? Ele está a fazer exatamente aquilo para que foi projetado, detectar um ponto preto em movimento. Exato. O erro não está no mecanismo, mas no facto de o ambiente não corresponder às condições normais que levaram à seleção daquele mecanismo. O sistema funciona, mas a representação é falsa porque o mundo enganou. Isto mostra que não podemos entender o conteúdo da mente sem entender a biologia e a história do organismo. E isso leva-nos diretamente àquela primeira objeção que mencionaste. As emoções. Se a mente está tão ligada à biologia da sobrevivência, as emoções devem ter um papel central. Sem dúvida. O modelo da mente como computador é muito frio. O material de base apresenta 3 grandes formas de pensar sobre as emoções.
A primeira é a tradição sentimentalista, associada a William James. É esta a ideia famosa e contraintuitiva. Não choramos porque estamos tristes porque choramos. É exatamente essa. Para James, a emoção é a percepção das mudanças que acontecem no nosso corpo. O coração a acelerar, os pelos a eriçarem-se. A nossa sensação consciente dessas reações corporais é o medo. A emoção é corporificada na sua essência. É uma ideia que vira tudo do avesso. Qual é a segunda tradição? A avaliativa. Aqui, as emoções são vistas como uma forma de julgamento, uma avaliação do mundo. Ter medo de um cão é, fundamentalmente, julgar que aquele cão é perigoso para mim. A emoção é uma forma de cognição sobre o valor que as coisas têm para nós. E a terceira? É tradição motivacional, muito influenciada pela biologia evolutiva. Vê as emoções como programas de ação que evoluíram para nos ajudar a lidar com desafios ancestrais. O medo motiva-nos a fugir, a raiva prepara-nos para lutar, o nojo para evitar contaminação. Independentemente da teoria que se prefira, o que fica claro é que as emoções ligam a mente, o corpo e a ação de uma forma que o modelo computacional clássico simplesmente ignorava. Completamente. E essa ideia de que a cognição e as emoções são programas biológicos moldados pela evolução para a ação no mundo, bem, isso não se aplica só a nós, pois não? Isso obriga-nos a olhar para o resto do reino animal e a perguntar o que se passa na cabeça deles. Exato. O estudo da cognição animal depende muito do argumento por analogia. Inferimos que os outros animais têm mentes porque o comportamento e a biologia deles são semelhantes aos nossos. Mas isso é um campo minado. É um campo minado pelo risco do antropomorfismo, o perigo de projetarmos as nossas próprias capacidades mentais neles, de os vermos como, sei lá, pequenos humanos peludos. É um equilíbrio muito difícil de encontrar. Para ilustrar a sofisticação do pensamento animal, os textos contam uma história incrível, com mais de 2000 anos, do filósofo estoico Crísipo e o seu cão. É uma história fantástica. O cão está a perseguir uma presa e chega a uma encruzilhada com 3 caminhos. Ele corre para o primeiro caminho, fareja e percebe que a presa não foi por ali. Vai ao segundo, fareja e nada. E então, sem sequer cheirar o terceiro caminho, ele desata a correr por lá abaixo. Isso é incrível, porque a gente tende a pensar em lógica como algo puramente humano, ligado à linguagem, à matemática, não é? Mas o que Crísipo sugeriu foi que o cão, sem palavras, executou uma operação lógica complexa. Exatamente. Ele parece ter feito um silogismo disjuntivo. O raciocínio seria: a presa foi pelo caminho A, B ou C. Não foi por A, não foi por B, logo só pode ter ido por C. É um exemplo espantoso de um possível raciocínio lógico num ser não verbal. E isso levanta outra questão. Será que os animais precisam de uma linguagem do tal mentalese de Fodor para ter pensamentos complexos? Essa é a grande pergunta. E a investigação mais recente sugere que talvez não. Os testes mencionam estudos com babuínos que mostram que eles conseguem ter representações muito sofisticadas das suas hierarquias sociais. Quem é dominante sobre quem, quais são as alianças familiares, etc. E como é que eles representam isso? Aparentemente não é de forma frasal, como uma lista de sentenças. Parece ser algo mais parecido com um mapa mental, uma representação espacial das relações sociais. Se isto for verdade, é um desafio direto à ideia de que todo o pensamento complexo tem que ter uma estrutura de linguagem como a nossa. Podem existir outras formas de pensar, igualmente poderosas. Sistema lógico, abstrato. Mas o material de base levou-nos numa jornada que nos forçou a ancorar a mente no corpo, na nossa história evolutiva, nas emoções e, finalmente, no mundo animal. A imagem que emerge é muito diferente da inicial. A mente parece menos um programa isolado e mais uma atividade contínua de um organismo vivo, profundamente engajado com o seu ambiente. A grande tensão que os textos revelam é entre essa visão clássica, computacional, e estas perspectivas mais recentes que são corporificadas, biológicas e orientadas para a ação. É um debate que está longe de terminar, mas que mostra a complexidade fascinante do que estamos a estudar. E para terminar, o material deixa-nos com uma última ideia provocadora, que leva tudo o que discutimos um passo mais além. É a ideia do externalismo. Sim, se achávamos que a ideia de cognição corporificada já era radical, o externalismo vai mais longe. Através de experiências de pensamento famosas, como a da Terra Gêmea, alguns filósofos argumentam que o conteúdo dos nossos pensamentos, o seu significado, não está inteiramente dentro da cabeça. Como assim? Não está na cabeça? Onde é que estaria? Estaria, em parte, no mundo exterior. O significado de água, por exemplo, não estaria apenas na sua definição mental, mas na relação causal que temos com a substância H2O no nosso ambiente. O significado depende de fatores externos à nossa mente. Então,
E este é o pensamento final que queremos deixar para reflexão. Se o corpo faz parte da mente, e se o significado dos nossos pensamentos depende do mundo lá fora, onde é que a mente realmente termina e o mundo começa?